Será que o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cometeu um crime quando ele disse que a facção lá do estado de São Paulo estaria solicitando o voto no candidato a prefeito do município, concorrente de Ricardo Nunes, Guilherme Boulos? Foi isso que Tarcísio de Freitas disse. Ele disse que, através de interceptações telefônicas, interceptação de comunicações, se identificou no dia das eleições que a facção PCC estaria orientando o voto em Boulos. A pergunta que fica para nós é a seguinte: será que essa frase, essa afirmação do governador do estado de São Paulo, veja aqui eu não estou falando da questão eleitoral, da conotação eleitoral e da influência que aquilo possa ter tido no resultado das eleições, eu estou falando se individualmente o governador Tarcísio cometeu crime ou não. Essa fala pode ser considerada criminosa? Eu queria trazer isso aqui com você. Quero trazer primeiro aqui o que ele disse, né? Se você ainda não viu, esse aqui é o trechinho, né, que foi durante uma entrevista, logo após ele votar lá no estado de São Paulo, no domingo passado. E aí, logo após ele votar, ele participou dessa entrevista. O Ricardo não estava do lado do governador, e o governador diz o seguinte: veja só. Interceptação de conversas, né, e de orientações que... Primeiro aqui ele faz referência à existência de interceptação de conversas. Na minha cabeça, como delegado de polícia, porque eu atuo há bastante tempo nessa área, eu entendo que ele se refere às interceptações telefônicas, né? Inclusive aí a gente já poderia levantar uma possível situação complexa na medida em que o conteúdo das interceptações telefônicas, quando em curso, é reservado à cláusula de jurisdição. Só o Poder Judiciário é que pode quebrar esse sigilo, e a gente não viu de uma manifestação do Poder Judiciário a respeito disso. Então, em tese, um governador de estado que não é um agente dentro de uma persecução penal, não é um delegado de polícia, não é um oficial da Polícia Militar, não é um membro do Ministério Público, ele não deveria ter acesso a essa informação. Isso é um primeiro adendo que é importante a gente deixar claro. Eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma nisso. Bom, ele diz então, né, que houve essas interceptações que se capturaram, então, diálogos partindo de dentro do presídio, orientando em determinadas áreas, e ele fala de forma muito abstrata, muito genérica, né, assim, pessoas determinadas vão votar em candidato determinado de uma determinada área. Ele não é muito claro. Talvez, é claro, o cara já se preocupando em não cometer nenhum vacilo, porque se o governador é muito contundente na sua fala, ele já ia se prejudicar, com toda certeza, perante a justiça eleitoral, com toda certeza. Porque mesmo ele falando de forma muito abstrata e vaga, ele ainda pode ser responsabilizado. Imagine se ele houvesse sido mais contundente. Mas então ele disse que houve, então, essa interceptação e que se orientava o voto em um determinado candidato. A facção é o PCC, né? E orientava o voto ao Guilherme Boulos, que ele fala logo em seguida. Veja só. Prefeito. Que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato? Aí a repórter pergunta: qual era o candidato que eles orientavam a votar, governador? Eles orientavam a votar? Em São Paulo? Votos. Aí ele diz, então, Boulos, o que acontece? A partir desse momento, sob a minha perspectiva, ele, é claro, atribui um fato que, em tese, é ofensivo à reputação, né? Se você falar assim, ainda que isso seja verdade, veja só, meus caras, aqui eu não estou fazendo um juízo de valor, eu não estou querendo dizer assim, olha, o Boulos é apoiado pelo PCC, o Boulos não é... Não estou querendo dizer isso. Estou querendo dizer a expressão que foi dito, independente se é verdade ou não, se isso pode se constituir uma infração penal. Então o governador fala, né, de uma forma mais clara, o PCC deu salve para que fosse realizado o voto em Boulos nas áreas da comunidade. Basicamente é isso que ele disse. Aí fica o questionamento. Essa fala, né, eu dizer que uma pessoa está recebendo apoio de um grupo criminoso é um fato ofensivo à reputação? Em um primeiro momento a gente pode ter isso como sim, um fato ofensivo à reputação. Eu não gostaria que alguém dissesse, o Flaviano, que é delegado de polícia, está recebendo apoio de criminosos, por exemplo. Para mim isso é ofensivo à reputação. Você falar que eu, como delegado de polícia, como agente da persecução penal, estou recebendo apoio de criminosos, para mim isso é um absurdo. Então, o que acontece? Quando ele diz isso, em tese, isso pode se constituir um fato ofensivo à reputação. Agora, sim, é muito vago, né? É muito vago, ele não é muito específico. E a ausência dessa especificidade, sabe algo ser muito claro, pode evitar uma responsabilização penal. Veja, aqui eu não estou falando de responsabilização eleitoral, que seria administrativa, nem de responsabilização civil, que pode haver. Agora, para o penal,
para o penal invadir uma situação e resolver um conflito que existe, o caso tem que ser grave. E, a bem da verdade, esse caso não é grave. Criminalmente, não. Criminalmente não é grave, né? Apesar dele atribuir um fato que, em tese, seria ofensivo à reputação, e principalmente à candidatura do Guilherme Boulos, não é um fato que você consiga isolá-lo e identificá-lo como criminoso. Eu vou trazer para você os crimes contra a honra, como estão descritos no Código Penal. Isso aqui é um assunto maravilhoso, pessoal. Isso aqui é um assunto assim que todo mundo tem que conhecer. E a gente tem que conhecer direito constitucional e direito penal, mesmo você sendo de outra área. Porque nós temos a maior parte dos nossos atos regulados pelo direito constitucional e também pelo direito penal, que são os fatos mais graves. Você tem 3 crimes no Código Penal que são crimes contra a honra: calúnia, injúria e difamação. Caluniar alguém é a imputação de um fato definido como crime. Então, o governador não falou que o Guilherme Boulos cometeu um fato definido como crime. Não, né? Ele não disse assim, ó, o Boulos está associado à facção criminosa. O Boulos, junto com a facção criminosa, estão buscando compra de votos. Aí seria, sim, um fato criminoso. Não, não foi isso que ele disse, então a gente já consegue eliminar aqui. A segunda questão, ou o segundo dispositivo, é o de difamação, é o 139. Aí ele fala assim, olha, difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Aí sim, aqui eu não preciso imputar a uma pessoa a prática de um fato definido como crime. Não, basta eu imputar um fato ofensivo à reputação, né? Dependendo do contexto, se eu falar, ó, fulano de tal faz programa, fulano de tal faz programa, isso pode ser compreendido como um fato ofensivo à reputação. E sendo um fato ofensivo à reputação, se eu falar isso para alguém, eu constituo no fato que é o crime de difamação previsto no 139 do Código Penal. E a tal fofoca, sabe quando se você ouve uma fofoca nociva, uma fofoca que fala contra uma pessoa, que ofende a honra daquela pessoa, aquilo que as outras pessoas pensam a respeito dela, isso é difamação. Então, o que o Tarcísio cometeu, você pode compreender, né, talvez ali de uma forma até malabarística, né, fazendo uma manobra como uma difamação, porque aquele fato é ofensivo à reputação do candidato que era, coincidentemente, adversário do candidato apoiado por Guilherme Boulos, que é o Ricardo, apoiado por Tarcísio, que é o Ricardo Nunes. A terceira situação de crime contra a honra é a injúria. Então diz, olha, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Aqui também não tem a ver com a imputação de um fato definido como crime, né? Então, se o Tarcísio tivesse dito assim, olha, a gente pegou, né, nós pegamos aqui através das interceptações telefônicas que o Guilherme Boulos é do PCC, é membro do PCC. Aí não se atribui um fato definido como crime, mas na verdade se ofende a dignidade do indivíduo através de injúria, né? Então ele atribui uma característica ou uma qualidade negativa de membro de facção criminosa. E claro, isso ofende a dignidade e o decoro do indivíduo. É a mesma coisa quando o Marçal, por exemplo, nos debates ele falava assim, o Guilherme Boulos é um cheirador de pó. Isso é uma injúria, né? Isso é uma injúria. O Guilherme Boulos é um vagabundo, não trabalha. Isso é injúria. Todas as vezes que o Pablo Marçal falou isso se referindo ao Guilherme Boulos, o Pablo Marçal praticou o crime de injúria, né? Isso aí com toda certeza. Quando o Pablo Marçal, por exemplo, fez aquela postagem de que o Guilherme Boulos tinha sido internado em uma clínica psiquiátrica em razão do consumo de cocaína, aquilo lá foi uma difamação. Então, esses crimes contra a honra, eles são comuns, principalmente nesse cenário político. Agora, sim, eu sinceramente não vejo que nesse caso, que envolve o governador do estado de São Paulo, apesar da expressão dele poder, né, que ele disse, apesar o que ele disse, poder gerar consequências sérias para ele em se tratando das disposições eleitorais, cassação, inelegibilidade, perda do mandato, inclusive estendendo-se ao Ricardo Nunes, que não falou nada, mas acabou sendo beneficiado pela frase, aí tudo bem. Agora, criminalmente, sob a minha perspectiva, não, eu respeito se você pensa diferente, inclusive se você pensa diferente, joga aí no campo dos comentários para eu saber qual que é a sua opinião, mas sob a minha perspectiva, não, criminalmente não seria caso de crime, a não ser em se tratando da quebra de sigilo das comunicações telefônicas, mas aí é assunto para outro vídeo. Se você quiser saber disso, comenta aqui nos campos dos comentários, fala, explica aí sobre o crime previsto na lei de interceptações telefônicas e eu trago aqui para você ficar por dentro desse assunto também, tá certo? Um forte abraço, se inscreva no canal, tamo junto.